Boa noite, meus irmãos. A paz do Senhor. Com muita alegria, estamos iniciando o nosso culto nesta noite. Infelizmente, não podemos estar juntos fisicamente dessa vez, mas não tenha dúvida, meu querido irmão, estamos sim unidos, anelados espiritualmente pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a quem eu convido você e a sua família para se juntar a nós nesta noite, para louvar, para adorar, para celebrarmos ao nosso Deus, que é digno, meus irmãos, de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Temos vivido, sim, dias difíceis, dias de grandes lutas, mas sabemos que o Senhor tem passado conosco cada uma dessas lutas e por isso somos imensamente gratos a Ele, que tem nos sustentado, mesmo em meio às dificuldades que não têm sido fáceis. Mas o nosso Senhor tem segurado a nossa mão e caminhado conosco nesse ano tão difícil que tem sido o ano de 2020. Meu querido irmão, minha querida irmã, abra sua Bíblia. Vamos fazer a leitura hoje no Salmo 16. Salmo de Davi, Salmo 16. Diz assim a palavra do nosso Deus: Guarda-me, ó Deus, pois em ti me refugio. Eu disse ao Senhor: Tu és meu Senhor. Tudo que tenho de bom vem de ti. Os que são fiéis aqui na terra são os verdadeiros heróis. Tenho prazer na companhia deles. Muitas são as aflições dos que correm atrás de outros deuses. Não participarei de seus sacrifícios de sangue, nem invocarei o nome deles. Somente tu, Senhor, és minha herança, meu cálice de bênçãos. Tu guardas tudo o que possuo. A terra que me deste é agradável, que herança maravilhosa. Louvarei o Senhor, que me guia, mesmo à noite, meu coração me ensina. Sei que o Senhor está sempre comigo, não serei abalado, pois Ele está à minha direita. Não é de admirar que meu coração esteja alegre e eu exulte, meu corpo repousa em segurança, pois tu não deixarás minha alma entre os mortos, nem permitirás que teu santo apodreça no túmulo. Tu me mostrarás o caminho da vida e me darás a alegria de tua presença e o prazer de viver contigo para sempre. Graças a Deus, meus irmãos, que o nosso Deus seja verdadeiramente a nossa alegria, que a presença dele em nossas vidas possa te confortar, me confortar e nos ajudar a passar por os momentos de luta, sabendo que o Senhor está conosco, que Ele habita em nós, que Ele escuta a nossa oração, que Ele recolhe cada uma das nossas lágrimas nos momentos de tristeza e que Ele é a razão do nosso viver, Ele é a razão do nosso existir. Meus irmãos, vamos orar, entregar ao nosso Deus este culto. Senhor Deus, nosso Pai eterno, te louvamos, Senhor, te adoramos, exaltamos o teu nome, meu Pai, pois tu és digno, Senhor, tu és digno da nossa oração, tu és digno do nosso louvor, tu és digno de todo o nosso ser, Pai. Tudo que temos, tudo que somos, vem de ti, é para ti e é por ti, Senhor, que alcançamos, Pai. Pai, nesta noite, recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, Pai. A adoração minha e dos meus irmãos, cada um de nós em nossas casas, em nossos lares, Senhor, mas unidos, Senhor. Unidos e anelados pelo Teu amor, unidos e anelados pelo sangue de Jesus que morreu por nós e nos resgatou, Senhor, da vida de pecado, para vivermos, Senhor, no reino do Filho do Teu amor. Pai querido, nesta noite, Pai, fala aos nossos corações de maneira poderosa, Senhor. Conforta aqueles que estão tristes, Senhor. Renova aqueles que estão cansados, Senhor. Dá ânimo àqueles que estão abatidos, meu Deus. E que nesta noite, Senhor, o Teu Espírito Santo tenha total liberdade em nossas casas, em nossos lares, Senhor, para falar aquilo que nós necessitamos ouvir da Tua parte, Pai. Recebe também, Senhor, os louvores que serão entoados, Pai. Usa o Teu servo, pastor Ubiratã, de forma poderosa na Tua palavra, meu Deus. E que essa noite seja marcante, Pai, em nossas vidas. Que nós não venhamos a ser os mesmos após participarmos desse culto de louvor e adoração ao Teu nome, Pai. Muito obrigado, Senhor. Fica conosco nesta noite. Essa é a nossa oração no nome santo e poderoso e maravilhoso de Jesus Cristo. Amém.
Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Ele é a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. 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 Olá, meu irmão, minha irmã, boa noite. A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo. Hoje é domingo, dia 6 de dezembro de 2020. Estamos no nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Mais um domingo, mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos na sua casa, no templo da Igreja Assembleia de Deus em Caraí, para falarmos sobre as suas promessas.
É com alegria no nosso coração que estamos celebrando, juntamente com a sua família, você aí na sua casa, junto com seus familiares, junto com seus amigos, nesse momento, adorando a Deus. Vamos falar hoje sobre Romanos, capítulo 1, versículo de número 25. Quero ler com você, então, Romanos, capítulo 1, versículo de número 25. Vou pedir para que você abra a sua Bíblia aí. Diz o seguinte: pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Amém. Glórias ao nosso Deus. Vamos orar nesse momento, pedindo sabedoria vinda do alto para que o Senhor coloque em nossa mente e que o Espírito trabalhe para que o nosso coração se abra para as verdades do nosso Deus com aplicação fiel da palavra de Deus em nossas vidas. Então, feche seus olhos, curve sua cabeça, vamos orar nesse momento. Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus Santo maravilhoso, nesse domingo, dia 6 de dezembro de 2020, às 19h30, Senhor, demos início ao nosso culto de louvor e adoração. Ó Senhor, com uma palavra introdutória, Deus, um momento de louvor e agora, Senhor, na reflexão da Tua palavra. Deus, abre os nossos olhos, Senhor, abre a nossa mente, prepara o nosso coração, Senhor, que sejamos terra, Senhor, que sejamos, Senhor, terra firme, Senhor, para receber, ó Deus, as sementes poderosas, Senhor, da Tua palavra e da Tua verdade, Senhor. Dias difíceis para o Teu povo, para a Tua igreja, mas cremos, Senhor, que Tu tens estado conosco, tens nos sustentado, porque Tu nos amou primeiro, Tu nos buscou e Tu nos comprou por um preço de sangue naquela cruz. Deus, que a Tua verdade, Senhor, que está em cada um de nós, Senhor, nessa noite, entre, Deus, eu creio que já entrou, Senhor, em nossos lares, em nossas casas, em nossos familiares. Mas Te pedimos, Deus, que Tu multiplique, Deus, o Teu amor, a Tua alegria, a Tua graça, principalmente, Senhor, na vida e no coração dos homens e das mulheres que estão frios, cansados e desanimados, aqueles que estão desamparados, aqueles que estão aflitos, aqueles que estão necessitados, aqueles que estão passando por dificuldade, aqueles que estão passando por dores, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão com familiares internados. Meu Pai, essas famílias que estão sendo assoladas, Senhor, por essa dificuldade dessa pandemia. Senhor, nos ajuda, Senhor, nos fortalece, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus, pelo Teu amor, Senhor, naquela cruz, que Teu Espírito nos conduza na Tua verdade nessa noite. É o que nós Te pedimos, oramos e Te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amados, a Bíblia nos alerta para o fato de que automaticamente e inconscientemente trocamos a verdade de Deus por uma mentira. Infelizmente, isso ocorre de uma forma automática e inconsciente da nossa parte, da parte de todas as pessoas. Além disso, a Bíblia diz que, naturalmente, costumamos adorar a criação no lugar do nosso Criador. Então, nós olhamos para uma árvore, olhamos para uma floresta, olhamos para a natureza, olhamos para o rio, para o mar, para o sol, para a estrela, olhamos para as pessoas, olhamos para uma empresa, olhamos para um imóvel, olhamos para um bem material. Então, para nós, colocamos valor, colocamos atenção, colocamos o nosso coração nas coisas criadas e
deixamos de colocar 100% do nosso foco e da nossa atenção no Criador de todas as coisas. Então, é comum o homem natural, a mulher natural, adorar a criação no lugar do Criador. E por que acontece isso? Porque ouvimos falsas vozes e construímos nossa identidade em bases instáveis. Nós não construímos a nossa identidade em bases sólidas, em bases constantes. Infelizmente, vivemos uma sociedade de consumo em mutação constante e toda hora se muda. Vivemos um momento agora bastante difícil e complicado da pandemia, onde as pessoas tiveram a liberdade cerceada e pela própria condição de segurança das vidas, né, para preservar vidas, as pessoas tiveram a sua mobilidade restrita, muito restrita, e a solução foi usar o acesso às redes sociais, à internet, os meios de comunicação, celular, telefone, televisão, rádio, né, se comunicar dos meios possíveis. E, obviamente, quando nós entramos nesta nova dinâmica, muitas das coisas não são sólidas, não são firmes, e essas coisas começam a intervir. E nós começamos a olhar coisas instáveis, e não aquilo que Deus fala. Ao longo do tempo, nós vamos percebendo que no início do isolamento social, a busca por Deus, a busca por proteção, a busca por oração, foi a maior busca da internet. Então, a palavra que mais apareceu na busca foi Deus, salvação, oração. Mas com o passar do tempo, as coisas vão influenciando, as buscas vão mudando, né? Mas nós cremos em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo como nosso Deus, nosso Senhor e o nosso Salvador. E entendemos que Ele é o único que sempre nos dirá a verdade. Sujeitos estamos a esta vida, às pessoas que, na maioria das vezes, não agem com a verdade. Mas em Deus, em Jesus, nós podemos confiar, porque Ele é o nosso amigo fiel e verdadeiro. E Ele sempre dirá a verdade. Ele é aquele que nunca mudará e que sempre nos ama. E sempre nos amará incondicionalmente. Ele não colocará condições para nos amar. Então, hoje eu quero falar com você nessa noite, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, guiado pelo Espírito Santo de Deus, sobre autoestima. Estamos no meio de um período de pandemia. Mais uma semana e vamos completar 9 meses de uma situação muito complicada e que mexe com muitas pessoas, muitas famílias, muitas rotinas. Mas o Espírito Santo de Deus diz o seguinte nessa noite: olha, pare de olhar para si mesmo, pare de olhar para o seu problema, pare de olhar para dentro de você e comece a olhar para cima, comece a olhar para o alto, comece a olhar para aquele que é o Criador. Não olhe só para a criação, olhe primordialmente para aquele que nos criou. Deus projetou o espírito humano para se conectar com outros humanos. Então, o espírito humano ele não foi criado para viver sozinho, para estar sozinho. Então, a natureza humana nos coloca, nós fomos criados para isso, para ter essa conexão, essa comunicação, né? Estudos realizados mostram que quando um recém-nascido ele recebe a informação de figuras coloridas como bolas, quadrados e rosto
humano, a sua atenção, a atenção daquele bebê, a atenção daquele recém-nascido, vai se fixar no rosto humano. Ele vai ver a forma geométrica, o quadrado, o redondo, o colorido, mas a sua atenção vai estar voltada para o rosto humano, porque a sua atenção sempre vai estar voltada para o humano. Por quê? Porque nós fomos criados para nos conectar um com os outros. Então, há uma necessidade dentro de cada um de nós desta relação, dessa comunicação social. E é isso que nós precisamos entender, porque foi desta forma que Deus nos criou, para nos conectarmos, para estarmos unidos uns aos outros. Mas nós precisamos entender essa conexão da criatura, entender essa necessidade de nos relacionarmos, mas controlados, guiados, conectados no Criador, né? Infelizmente, a sociedade ela evoluiu satisfatoriamente até na saúde, né? Nós podemos ver isso. Em plena pandemia temos tido muitas dificuldades, muitas perdas, mas também temos tido muitas vitórias, graças a Deus, né? A mão do Senhor tem sustentado muitas pessoas, muitas vidas. Mas, infelizmente, temos também alguns avanços tecnológicos ajudando a nossa sociedade, mas também algumas dificuldades em relacionamento, comportamentos, e que terminam afetando a autoestima das pessoas, né? Muitas pessoas procuram os seus próprios sensos de valores e importância calçados em critérios humanos e sociais. Então, boa parte da sociedade hoje vive de valores e importâncias que estão fixados em valores e critérios humanos e sociais. Deixaram a Bíblia, abandonaram a verdade. Já não é comum para as pessoas ouvirem um sermão e terem a aplicação na sua vida. Há essa dicotomia. As pessoas vivem uma vida na igreja e uma vida fora da igreja. Não conseguem fazer uma conexão diária e constante em suas vidas, né? E o que mexe muito com as pessoas, principalmente aquelas que enveredam pelo caminho das redes sociais, são a questão da popularidade. As pessoas têm esta necessidade de reconhecimento, né? Muitas pessoas dependem de saber se as pessoas gostam ou não dela, né? De si. Então, isso é comum. As pessoas, elas gostam de serem amadas, de serem queridas, de serem amigas, de terem amigos. Isso é normal, mas nós não podemos deixar que isso seja a prioridade, porque já sabemos que Deus nos criou para nos relacionarmos uns com os outros, né? Humanos, temos essa relação humana, mas não podemos colocar como prioridade para a nossa vida ser o mais popular, né? Muitas pessoas têm esta dificuldade, forjando até uma personalidade para conquistar uma popularidade baseada em cima de critérios humanos e sociais. Em Marcos capítulo 7, versículo 37, quando Jesus curou um surdo, a multidão disse: "Ele tem feito esplendidamente bem." Olha que coisa maravilhosa, né? Jesus vai lá, cura um surdo, e a multidão que vê aquele milagre fica feliz e diz o seguinte: olha, ele é profeta, ele é um homem de Deus, ele tem o poder de Deus, só o que tem o poder de Deus pode fazer isso, né? Ele fez isso de forma esplêndida, que coisa maravilhosa. Mas esse mesmo Marcos relata em 3:21, né, capítulo 3, 21, que a própria família de Jesus, quando Jesus pregou e disse, né, que ele foi enviado por Deus para pregar o Evangelho, a própria família de Jesus disse o seguinte de Jesus: está fora de si. A própria família de Jesus, antes daquele milagre acontecer,
colocou Jesus, desqualificou Jesus. Não estou falando de inimigos de Jesus, de pessoas que não gostam, que não gostavam de Jesus. Estou falando da sua família, seus irmãos, seus pais. Disseram o seguinte: ele está fora de si, ele está falando coisas da sua cabeça, ele não deve estar muito correto, não. Então, esta é a situação do ser humano. O ser humano, ele analisa o que ele está vendo dentro dos padrões humanos, ele não olha para Deus, né? Nós vemos também que no próprio, o próprio Senhor Jesus, em Marcos 3, 22, os seus opositores disseram o seguinte: olha, Jesus está possesso de Beelzebul, né? Então, nós sabemos que esse termo na Bíblia quer dizer inimigo. Então, os inimigos de Jesus, eles disseram o seguinte: olha, este homem está possesso de espíritos imundos, espíritos nocivos. A sua família disse o seguinte: olha, ele está fora de si. E aí depois nós vemos Jesus curar um homem e a sociedade, as pessoas dizerem o seguinte: olha que coisa extraordinária que ele fez, e fez muito bem. Então, queridos, nós vivemos numa sociedade que está o tempo todo mudando, há interesse, há grupos, há busca. Jesus, em forma nenhuma, ele nunca se baseava na palavra dos outros. Jesus é o nosso principal exemplo. Jesus sempre se baseava na palavra do Pai, do Altíssimo, daquele que lhe enviou. Então, Jesus sempre usou Lucas 3, 22, que diz o seguinte: tu és meu filho amado, em ti me comprazo. Aleluia, glórias ao nosso Deus. O que norteou o ministério de Jesus, o que norteou a vida de Jesus, o que direcionou o seu trabalho ministerial, o seu comportamento, a sua relação com a comunidade e as pessoas, é saber que ele era o Filho amado de Deus. Ele foi enviado a este mundo para, pela sua graça, pela sua alegria e pela sua misericórdia, trazer a salvação para o seu povo. Outro ponto que coloca as pessoas nos nossos dias com muita dificuldade em relação à autoestima é o desempenho. Muitas pessoas se cobram, ficam cobrando ali de si o tempo todo. Elas ficam preocupadas como nos sentimos quando não conseguimos realizar aquilo que planejamos, né? Muitas pessoas têm esta dificuldade, elas planejam às vezes 1 hora, olha, vou fazer isso, e quando não consegue vem a frustração, 1 dia, 1 semana, 1 mês, 1 ano, um negócio, um projeto, um estudo, uma empresa, e aí se sentem diminuídos, se sentem enfraquecidos, se sentem menor, têm dificuldade de irem para a rede social e se relacionar e se comunicar, porque o desempenho, preciso mostrar desempenho, preciso mostrar ser melhor, né? Em Filipenses, capítulo 3, versículos 7, 8 e 9, Paulo, na prisão, ele diz o seguinte, que perdeu o que era lucro para ganhar a Cristo. Paulo, um homem rico, de uma boa família, tinha a cidadania romana, judeu de berço, criado aos pés de um grande teólogo, um homem muito preparado, muito sólido, e ele está preso, ele foi preso, e ele diz o seguinte: olha, eu perdi o que era lucro, aquilo tudo que era importante para a vida de Paulo, que era a popularidade, o desempenho, porque ele era conhecido, ele era reconhecido, tudo que ele fez deu certo. Então ele tinha um bom desempenho, e ele na prisão ele diz o seguinte: olha, tudo o que perdi é lucro. Por que é lucro? Porque eu abandonei as coisas instáveis, as coisas deste mundo, e me liguei nas coisas espirituais, nas coisas de Deus. Agora eu ganhei em Cristo. Paulo enxergou a si mesmo de uma forma diferente, quando não dependeu do seu desempenho, bom
ou mal. Agora Paulo não estava mais preocupado com o seu desempenho. Ele, pessoa Paulo, se era bom ou se era mal, para definir quem ele era, porque ele sabia que agora ele tinha um que o amou, ele tinha um que o buscou, ele tinha um que o salvou, ele tinha um que o chamou, ele tinha um que o comissionou, ele tinha um que o preparou, e não importa se na prisão, não importa se dentro de uma igreja, não importa se viajando, não se importa se vendendo tendas, não importa se trabalhando, se pregando o evangelho ao ar livre ou a um preso, a solução da vida de Paulo estava no Senhor dos Exércitos. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. É isso que o Espírito Santo quer colocar dentro do seu coração, a autoestima. Olhe para cima, olhe para Deus. Agora eu quero te convidar para o momento de conclusão dessa mensagem e aplicação na sua vida, em nome de Jesus Cristo. Queridos, agora queremos usar como aplicação nos nossos dias aquela passagem que está em João, capítulo 4, versículo 7, da mulher samaritana, onde Jesus para no poço para tomar água e chega uma mulher ali e é uma hora diferente da hora normal de uma mulher estar se dirigindo o poço para buscar água, né? E estar sozinha no poço, aquela hora, nos revela bem claramente o quanto aquela mulher era isolada e rejeitada. Estamos falando de autoestima, popularidade e desempenho. Esta mulher nos dá um exemplo de como a rejeição muda a vida de uma pessoa, né? Pelo comportamental. Aquela mulher tinha uma vida complicada, difícil, e ela já não conseguia andar junto com a comunidade, ela era rejeitada e isolada. Ela tinha que ir para o poço num outro horário. Mas quando chega ali, aquela mulher tem uma surpresa, porque Jesus não a viu como uma mulher complicada. Jesus a viu como uma mulher que ele a criou para ser. Jesus não olhou os defeitos daquela mulher, Jesus não olhou para as dificuldades da vida daquela mulher, Jesus olhou para aquela mulher da forma como ele pensou, como ele planejou uma vida alegre e feliz para aquela mulher. E Jesus começa uma relação, começa uma conversa com aquela mulher, olhando para aquilo que ele sempre sonhou e desejou para aquela mulher, né? O mestre não focou nas falhas daquela mulher, ele não focou, Jesus não focou e não apontou os fracassos dela, ainda que ele os conhecesse, tanto porque ele falou para ela, para que ela tivesse certeza. Ele disse: olha, você já teve tantos maridos e o que tem agora não é seu. Então ele mostrou para ela: olha, eu sei quem você é, eu sei como está a sua vida. Mas ele não focou ali, ele viu além do gênero, ele viu além da raça e ele viu além da condição social e vida desregrada que ela levava. Ela não levava uma vida correta aos olhos de Deus, aos olhos da sociedade. Ela era samaritana, odiada pelo judeu, ela tinha uma condição errada, vivendo de uma forma errada, maritalmente de uma forma errada, mas Jesus não atentou, não fixou aí o seu ponto. Ele olhou sim para uma pessoa que ele criou para viver plenamente a alegria. E a conversa com Jesus começou a mudar e a forma daquela mulher se vê.
Ela se via isolada, difícil, sem relacionamento, rejeitada. Agora ela começa a se olhar de uma forma diferente. Ela não era apenas uma mulher samaritana rejeitada, sem importância e imoral. Agora ela começa a ganhar forma, começa a conversar com Jesus sobre teologia, sobre adoração, sobre Deus, começa a se posicionar. Ela não é mais uma pessoa sem importância, né? Ela agora era uma pessoa em um diálogo que mudou a sua vida. Ela saiu daquelas amarras, daquelas questões sociais que a isolavam e colocava em condições difíceis, que diziam para ela: olha, você é errada, você não merece estar aqui pegando água junto com as outras mulheres, porque você é uma mulher isolada da sociedade. Agora ela começou um diálogo com aquele que tem o poder da vida, aquele que tem a água da vida, e ela sente um renovo entrar nela, ela sente que esse diálogo já mudou a sua vida, e ela começou a ver a si mesmo como Jesus a via. Então ela não olhou mais para si como pecadora, como errada. Agora ela começa a olhar para ela mesma e ver de forma como Jesus a vê. Começou a refletir para ela aquele olhar maravilhoso que Deus tem sobre a sua criatura, né? E quando somos feitos filhos de Deus através do amor de Jesus Cristo, nós espelhamos a graça do Deus vivo, né? Agora, aquela mulher, ela se vê valorosa e amada por Jesus. Sua identidade e além do que fizera ou não fizera. Agora, para ela estava claro que a que a identificava, que conectava com Deus, não era se ela pecou, errou, ou não pecou e não errou. Não era isso que a conectava com Deus. O que conectava com Deus é porque Deus é criador de todas as coisas, Ele é o Senhor. E para ela agora importava de como se sentia, ou de como as pessoas a viam e pensavam a seu respeito, já não alteraram mais o processo. Agora, para ela, o que valia é como Deus a via, né? O que as pessoas pensavam, o que as pessoas diziam, já não alteravam mais a sua forma de pensar. O semblante da mulher mudou tanto que quando ela voltou para a cidade, ela volta gritando. Olha o que o texto diz, né? Venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito, né? Então, aquela mulher que era isolada da sociedade, porque a sociedade a condenava pelos seus atos, ela, depois daquele diálogo ali com Jesus, ela esquece o que a sociedade pensa, fala, e volta para aquela sociedade que a rejeitava, e o seu semblante está tão diferente, a sua forma de falar está tão convincente, o seu testemunho é tão forte, que ela diz o seguinte: venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito, como se aquela sociedade não soubesse. Eles sabiam o que ela tinha feito, mas só que agora ela chega com a autoridade, porque ela está testemunhando da graça de Deus, e as pessoas percebem no seu semblante lealdade, verdade, uma pessoa real diante deles. As pessoas a ouviram, diz o texto que as pessoas ouviram, as mesmas pessoas que regularmente a desprezavam e rejeitavam, passaram a perceber algo diferente nessa mulher. As pessoas que rejeitavam, os homens, aquela sociedade que rejeitaram aquela mulher, viram algo diferente naquela mulher. Queridos, quando estamos em Deus, quando a palavra de Deus começa a operar em nossas vidas, que o nosso coração ficou cheio da alegria do Espírito Santo, a nossa vida mudou. A nossa popularidade aumentou, o nosso desempenho, desabrochou, porque Ele é o Deus, Ele é o Senhor da vida, Ele tem o poder sobre a vida, sobre a morte, sobre a tristeza. A sua autoestima melhorou, a sua casa cresceu, as portas se abriram e a alegria do Espírito Santo encheu o seu lar. João 4,
39 diz o seguinte: e muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, Jesus Cristo, pela palavra da mulher que testificou. Aleluia, glórias ao nosso Deus. Aquela mulher que era rejeitada, que seguia os padrões da sociedade, que estava ali com a autoestima baixa, teve um encontro real e verdadeiro com Jesus Cristo ali naquele tanque, naquele momento, e Jesus disse o seguinte: olha, se tu soubeste a água que eu tenho para te dar, a água da vida, coisa maravilhosa, e essa água entrou na vida daquela mulher, essa água entrou na sua casa, está na sua família, está com a sua parentela. Você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, você é um amado do Senhor, você é um jovem do Senhor, você não precisa de popularidade nas redes sociais, você não precisa mostrar um desempenho que não aconteceu só para que você tenha mais amigos, mais curtidas. Eu quero te dizer que lá no céu o Senhor escreveu o seu nome no livro da vida, e lá os anjos do Senhor estão ao redor do trono de Deus, gritando, cantando santo, 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 e aguardando um momento que o Senhor volta para buscar a sua igreja e trazer de volta para a sua morada eterna todos os seus filhos amados. E é por isso que Jesus morreu naquela cruz, para te dar alegria, te dar salvação. Hoje é domingo, hoje é o dia do Senhor, a glória do Senhor está na sua casa, sua família, Deus já libertou, Ele te comprou por um preço de sangue. Vamos orar nessa noite, vamos agradecer a Deus. Eu tenho certeza que essa mensagem entrou no seu coração. Mantenha firme na palavra e nas promessas do Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, Deus eterno, santo, maravilhoso, em teu nome, Jesus, nós te pedimos nessa noite, Senhor, tu nos compraste por um preço de sangue, tu tens estado conosco, Senhor, tu tens operado milagres, tu tens operado sinais e maravilhas. Te pedimos agora, Senhor, guarda, Deus, a tua igreja, livra de todo mal, Senhor, a nossa família, o nosso lar e a nossa parentela. Peço, Deus, tu cobriu até aqui, Senhor, esta igreja, esse tempo, tu cobriu até aqui essas lares, essas famílias. Senhor, continua com as tuas mãos estendidas, somos o teu povo e teu reino, Senhor. Ó Deus, tu abriu esta porta, Senhor, Deus, de porta que tu abriu, o homem não fecha. Te oro, Senhor, e te agradeço, te peço por cada ministério, por cada pastor, por cada homem de Deus, por cada mulher de Deus. Te peço especialmente por esta igreja, Assembleia de Deus e Caraí, te peço pelos membros desta igreja. Peço que tu visite cada lar, cada familiar, Senhor, aquele que está doente, aquele que está cansado, aquele que está aflito, Senhor, em nome de Jesus, traga a sua paz. Deus, nos concede uma semana rica da tua presença, multiplica, Deus, as finanças do teu povo, Senhor, e que esta casa de oração continue sendo fortalecida pela glória do teu nome. Que teu Espírito nos conduza, Senhor, cada dia mais firme e forte na tua verdade. Senhor, guarda as nossas crianças, guarda os nossos adolescentes, desperta os nossos jovens, toma as famílias, os casais, os casamentos, meu Pai, em nome de Jesus, restaura os lares, meu Pai. Todo homem, toda mulher, Senhor, os idosos, Senhor, toma a saúde do teu povo, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Senhor, o trabalho, as finanças, Senhor, ó Deus, os ministérios, Senhor, te peço muito forte, Senhor, pelo ministério infantil, ministério de adolescentes, jovens, escola bíblica dominical, ministério de louvor, ministério de oração, Pai, o ministério da tua palavra, meu Pai. Em nome de Jesus, que não falte o amor, a alegria e a justiça, Senhor. Visita todos os lares, Senhor, principalmente as famílias que estão sendo acometidas por essa dificuldade, Senhor, do Covid-19. Muito obrigado, meu Pai. É que eu te oro e te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as consolações do Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós. E você que ama, crê e aguarda a segunda vinda do Senhor Jesus para buscar a sua igreja, você pode dizer amém. Deus já abençoa a sua casa e a sua família. Uma rica semana na presença do Senhor. Muito obrigado pela sua presença, em nome de Jesus Cristo. Amém?